Amiga da Gotti caiu. Foi ela? Foi. Eu pensei que tinha outras pessoas. Não. Pessoal, Eu tô fazendo negócio anônimo. boa noite. Vamos? Vamos começar? Vamos? Vamos? Todo mundo? Everybody? Everybody. Bom, semana passada nós aprendemos sobre o quê? Química. Sobre o que a gente aprendeu? Vocês não fizeram as tarefas, não? Não, eu fiz, mas eu não fiz. Olha aí a tarefa, criatura, que você fez. É porque geralmente você não deixa olhar. Não tem problema olhar. Vocês têm que lembrar qual foi o conteúdo que nós estudamos na última aula. Qual foi o conteúdo? Olha, amiga, primeiro momento ela tá comigo. Interações moleculares e geometria. Nós aprendemos como fazer as ligações químicas. Quais são as ligações químicas que nós temos? Confia no seu taco, cara. Bora? Iônicas, covalentes. E qual mais? Tem mais um. Metálicas. Isso. Só lembrar da banda de rock, vocês vão lembrar. Iônica, metal com não metal. Isso aqui só com não metais. Isso aqui somente metais. Sabe por que o ouro ele é duro? O ouro. Sabe por que o ouro é duro? Não tem os quilates? É a quantidade de cobre e de prata que você mistura no ouro. Ele é bem maleável. Sabe aquelas correntinhas que a gente compra quando é criança? Aquelas correntinhas bem fininhas, né? Que os pais compram pra gente. Tipo essa aí da Luísa. Essas correntes, por que elas quebram fácil? Porque elas não têm mistura. Ela é só o ouro. E aí, você apertando ela, você consegue amassar. Já a prata, você torce ela, mas ela não quebra. Né? Então, a prata ela tem uma resistividade muito maior, né? Ela é mais resistente. Iônicas, covalentes, né? E aí a gente tem que lembrar o quê? A iônica gera o quê? Íons. Covalente compartilha elétrons. E metálica somente se juntam. Porque os metais eles são mais duros, né? Então assim, você vai ver ele bem mais organizado, né? É diferente, por exemplo, a geometria molecular mesmo, que a gente coloca, geralmente acontece entre ligações iônicas e ligações covalentes. Você nunca vai ver uma geometria angular em ligação metálica, porque a ligação metálica é praticamente tudo um em cima do outro, assim, como se fosse uma pilha de madeira, por exemplo, né? Então, ou seja, se eu tiver H2 e um O, aqui eu vou ter mais e 2 menos. Por que 2 menos? Porque é 2 elétrons. Por que é mais? Porque eu perdi um elétron. Como assim que é bom? Bom, aí entra uma regrinha. Aqui eu tenho o índice 2. Aqui eu vou ter o índice 1. A gente só cruza os índices e joga para cima. E a gente sabe quantos elétrons que foram trocados. Né? Por exemplo, se eu tivesse Fe e Cl, para fazer ligação entre eles, eu tenho que entender o seguinte. O Fe, vocês estão com a tabela de vocês aí? Vocês não trouxeram a tabela periódica na aula de química? Pega aí, por favor. Não trouxe, né? Aula de química, nós vamos usar a tabela periódica.
Eu tô operando. Ó, na tabela periódica, o ferro, ele é um metal, né? Então, se a gente olhar, ele tem... Aqui, ó. O ferro tem 26 de número atômico. Se eu for fazer uma... Pode ir, Fred, com ela. Se eu for fazer uma distribuição eletrônica, vai ficar 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6. Então, 2 e 2, 4 com 6, 10. P6, 4, S2, 20, falta 6, né? Aí, P3, D6, né? Quantos elétrons eu tenho na última camada? Hã? Na última camada? É. 2. São quantos elétrons? 2. Não é? Sim ou não? Só que não são 2. São 3. Porque a distribuição eletrônica dos metais é um pouquinho diferente. E geralmente ele vai falar assim, o ferro tem 3 elétrons na última camada. Essa distribuição eletrônica que eu ensinei para vocês só acontece se a gente estiver falando com os elementos da família A. São as famílias mais altas, né? Ou seja, quando tu pega a tabela periódica, nós vamos ver os elementos que estão mais no alto, tá vendo? Lembra que eu falei da periferia? Então, esses caras aqui, a distribuição eletrônica é um pouquinho diferente, existe uma regra para cada uma delas. E o ferro ele tem 3 elétrons na sua última camada. Ou seja, como que seria essa ligação? O meu ferro, ele vai ter 1, 2 e 3. E o nosso cloro, ele vai ter somente 1. Tá vendo? Então, vamos supor, vou colocar um cloro aqui. A gente vai fazer uma transferência de elétron daqui para lá, né? Só que eu já igualei? Estabilizei? Não, aí eu tenho que pegar mais um cloro. Ó, outro para cá. Estabilizei? O outro cloro. Aqui. Esse aqui vem para cá. Ou seja, quantos cloros eu usei? E quantos ferros? 1. Então, FeCl3. Quantos elétrons o ferro perdeu? 3. Quantos elétrons cada cloro recebeu? 1 vem aqui para cima e o 3 vai lá para cima. E a gente descobre qual que vai ser os cátions e os ânions do ferro e do cloro, ou de qualquer elemento que você fizer a ligação iônica. Compreenderam como é que faz? O que está aqui em cima, embaixo vai lá para cima, o que está aqui embaixo vem aqui para cima. Fácil? Tranquilo, não é? Posso apagar? Aqui eu estava fazendo distribuição eletrônica. Lembra na primeira aula que você participou que eu estava fazendo distribuição eletrônica? Então, para o ferro não funciona, porque o ferro é meio de transição, que é aquele que fica mais embaixo. Então esse cara aqui, a forma da gente trabalhar com ele é diferente, entendeu? Tá? E aí por isso que eu escrevi esse jeito aqui, para vocês entenderem. Ou seja, é só pensar. O cloro recebe 1, não é? Eu usei 3 cloros, logo cada um vai receber 1 elétron. Só que o ferro perdeu 3 elétrons. Tá? Já no caso aqui, nós compartilhamos elétrons. Ou seja, se eu tenho um carbono e 2 oxigênios, não vai ficar assim. Ele vai ficar ó com duplo aqui e com duplo aqui. Ligação covalente. E as ligações metálicas acontecem entre metais. Tudo bonitinho assim. Mais.
e em volta deles ficam os elétrons assim. Desse jeito, gente, literalmente, tá? Então os elétrons eles ficam mais para fora na ligação metálica. E sabe o que é interessante da ligação metálica? É que é a ligação mais estável que a gente tem no nosso universo. Mais estável. Por quê? É mais fácil você quebrar um metal ou é mais fácil você quebrar uma matéria orgânica? Metal. É até interessante, quando você pega um microscópio bem potente e você grava, conforme você vai passando a faca no metal, que consegue ser maleável o suficiente para a faca cortar, uma faca bem potente, tipo aqueles que soltam uma bigornona assim, grandona. É interessante você ver que o metal, antes dele se rachar, a ponta da faca, se você aproxima bem, você consegue ver os elétrons ali. Tipo como se fosse uma nuvenzinha de elétrons. Uma quantidade de carga elétrica bem concentrada na parte mais fina da faca. Enquanto na parte do metal que a gente vai cortar, os prótons que estão ali por cima, os elétrons eles se afastam. E os prótons que estão ali por cima vão querer se aproximar. Entretanto, os elétrons não querem. E os elétrons eles fazem isso aqui, ó. Primeiro acontece um relevo. E aí, conforme elas vão se quebrando, elas vão fazendo assim, ó. Cara, coisa de doido. É muito lindo de ver. Assim, microscopicamente falando. Vou colocar um vídeo depois para vocês verem. Microscopicamente falando, é muito lindo de ver, porque você entende o porquê que a faca ela tem um poder tão bom de corte. Mas, se você pegar um papel e passar na sua mão vai cortar também. Porque o papel ele é fino, e tudo que é fino, ele tem uma concentração maior de quê? De E? Aham. Você sabe por que quando eu vou pegar uma caneta e vou apontar aqui, não há uma pressão maior? Embaixo, na ponta da caneta, do que na parte... É porque é mais fino, e tudo que é mais fino, ele tem uma concentração maior de alguma coisa. E essa alguma coisa é uma concentração maior de elétrons. É, porque aqui tem uma quantidade, então ele vai empurrar a maioria para o outro lado. É. Qualquer coisa, por exemplo, você já viu... Por exemplo, a bobina de Tesla é uma coisa muito interessante. Ela é uma torrezinha assim, ela tem duas bobinas, uma bobina principal, que é onde passa a corrente elétrica, e a bobina secundária, que é onde que a gente coloca ela no meio. Essa bobina secundária, ela só tem solenoides. Solenoide, gente, é como se fosse a mola do caderno, entendeu? Girado, assim, isso. E ela não é ligada com o fio principal. Não é ligada. E ela não é descascada, ela é revestida com material isolante. Só que o que acontece? Esse material, somente pelo campo gravitacional, pelo campo eletromagnético gerado pela primeira bobina, faz com que a segunda bobina gere corrente elétrica. Por quê? Não é feito por material metálico, elétrons livres, corrente elétrica. Depois eu ensino para vocês o porquê que corrente elétrica e campo magnético elas têm alguma coisa a ver com velocidade, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente, ainda não é hora. E aí, essa segunda bobina, ela vai gerar corrente elétrica, ou seja, se você colocar um fiozinho para cima e você lá de longe pegar uma haste com a ponta metálica e chegar próximo, ela vai sair um raio de até 1 metro. Dependendo do tamanho da bobina. A bobina do Tesla mesmo era uma coisa gigantesca, era uma torrezona, em cima tinha uma bolona, assim, coisa mais incrível do mundo, e lá dava choque de tipo 4.000 a 5.000 volts. Não, 4.000 a 5.000? 4.000 a 5.000 é a pequenininha. 70.000, 80.000 volts, 100.000 volts. Só os raios não saíam. E sabe o que é mais interessante? Esses raios que saíam, eles não queimavam ele, não matavam ele, porque ele entrava dentro de uma gaiola metálica. E essa gaiola metálica, quando cai o raio, os elétrons eles se espalham. E aí, os elétrons que estão fora, aqui desse lado, empurram o que está desse lado. Ou seja, gera uma região de campo zero no meio. Ou seja, o raio não consegue passar. A não ser que você coloque seu braço para onde? Fora. Para fora.
Que daí você vai ter um ponto um ponto mais, tipo assim, mais distante. E o que o raio gosta? Pontos distantes, mais afastado daquela casca. Se tomar se cair um raio no carro, acontece a mesma coisa? Não vai acontecer nada com você. Só que se você pegar e o raio, e assim, o carro não for, digamos que o carro não foi aterrado. Tem que aterrar o carro. Aterrado é colocar um fio no chão, um fio no carro, para toda a carga que está em cima da superfície do carro sair para fora. Senão você não pode sair. Se você sair, você vai tomar um choque. Mesmo se eu abrir por dentro? Não, você vai abrir por dentro, você vai tentar sair ali, tá? Mas você vai encostar só na parte de borracha. Encostou na parte que tem metal, você vai levar uma descarga elétrica muito forte. Não sei agora. Por exemplo, sofreu um acidente. Caiu um fio de alta tensão no seu carro. Fica ali dentro, cara. Ali tem uma proteção incrível. É metal, é borracha e plástico. Não passa. Mas se tiver uma partezinha de metal e você dizer aqui, ó. Aí a gente vai no velório. Mas a casa, então, tipo assim, você tem dentro do carro em si, em nenhum lugar você pode mexer assim? Você pode mexer, ó, por exemplo, Tipo, no cinto. as partes eletrônicas, você não toca. As partes eletrônicas. No celular, O cinto você pode, porque aquela parte que tranca não está conectado com o ferro que está lá de fora. celular. O celular você pode. Mas você tá lá dentro assim, tipo... O vidro? Não, o vidro você pode encostar no vidro, não tem problema não. Mas tem um momento vai já, 30 minutos depois que... Não, filha. A carga elétrica funciona assim. Ela fica na região, a não ser que você faça um descarregamento. Então você tem que descarregar primeiro para depois você sair. Por isso que o metal, a gente fala que ele é muito eletropositivo, não, eletronegativo, ou seja, ele tem uma facilidade de ter corrente elétrica, porque ele tem muitos elétrons livres. Pode falar. Eu duraria umas quantas horas dentro de um carro assim, sem me mexer? Não, ele vai estar ligado, você vai estar funcionando, ar-condicionado. Não. Andar dentro do carro, Paola? Andar com o carro. Não, Paola, se o carro enguiçou e caiu um poste em cima do seu carro, como é que você vai andar, Paola? Mas aí, no caso, então, vai chegar tipo um momento onde que fique muito forte, o carro não aguenta. Assim, se você quiser sair do carro, vamos supor, eu quero sair do veículo, eu não estou aguentando aqui, tô tendo já um tipo de fobia já, né? Que é aquela, como é que é o nome daquela fobia? Claustrofobia, né? Claustrofobia. Você tá lá dentro do carro, você começou a sentir essa fobia, o que tu tem que fazer? Tu pode quebrar o vidro e para você sair de dentro do carro, você vai ter que pegar o tapete do carro, colocar na região da superfície e aí você pode pisar. Para você não levar descarga, com muito cuidado, para você não levar descarga elétrica. E aí, o que tu vai fazer? Pisou lá em cima, você chegou na pontinha do carro, tu vai ter que pular, não é verdade? Mas quando você pular, existe uma situação, você não pode pular e cair assim. Porque isso aqui, de acordo com a carga elétrica que está lá, isso aqui vai te dar uma diferença de potencial. Até mesmo se eu tiver com um tênis de borracha. Não, diferença de potencial. Você caiu com a perna aberta, filho, já era. Por quê? Tem que ir com as duas pernas de uma vez. Sim, você vai ter que cair longe do carro assim, ó. Mas você tá Você tá toda ferrada. Você só tem uma chance de dar certo. Vai dar certo. Essa vai perder o equilíbrio, botou um pezinho um pouquinho mais... E aí, sabe como é que você vai fazer? Aí, sabe como é que vocês vão fazer pra ir pra frente? Assim, ó. Ah, pelo amor. Até, pro helicóptero? Não. Por quê? O coelho, se eu me jogar de cabeça. Olha só. Como é que é? Me jogar de cabeça, tipo assim, é mais fácil. Não pode. Ah, você cai de cabeça, aí você cai. A sua cabeça lá, seu pé aqui. Pronto. Diferente de potencial. Mas então, resumindo, não vai ter um carro. Porque eu chamei ajuda, eu tô lá dentro do carro, eu chamei ajuda. E eles estão demorando quase uma hora. Não vai chegar um momento onde que o carro não vai aguentar essa pressão, não? Você mora em Jaru, cara. Você sabe, né? Mas não vai chegar em um momento onde, tipo, o carro... Ele aguenta, tipo, normal. Não, aguenta normal. Você pode abrir o vidro. Você pode deixar... Então, Você só não- tá sempre com um copinho de água. Vocês só não podem sair da onde? Do carro. Do carro.
E aí vai vir o pessoal com roupa de proteção, aí eles vão ligar um fio no carro, o outro fio no chão, vai ocorrer essa descarga elétrica, depois dessa descarga elétrica você pode sair com segurança. Não tem o fio terra que o pessoal tanto tira sarro? O fio terra, aqui tem um, é sério. O fio terra é uma haste de 2 metros de altura que tu fica... Não, ali atrás, isso aqui é A caixa gente de viu gordura. dela aquele negócio que fica na coisa, não? No chão do asfalto, não? Não. Que lá é meio fio. Fio terra. Continua. O fio terra, na verdade, o fio terra... Não, amiga, não, eu sou muito. Ó, o fio terra ele é ligado no aterramento. Então assim, você vai ligar um fio aqui no pino 3 e ele vai ser ligado no aterramento que está aí atrás de você, nessa caixinha embaixo. Ah, sim, eu posso correr pro meu lado. Aí para que serve o aterramento? Para que todos os aparelhos eletrônicos da sua casa eles não venham a ser danificados se acontecer uma descarga elétrica muito forte. Entenderam? Então aqui eu posso. Não, aí não vai acontecer nada. Agora, se você pegar essas duas pontas, colocar na língua aqui, aí a carga elétrica Eu aqui. encostar minha cabeça em tudo. Sabia que a carga elétrica que desce, a corrente elétrica que desce das placas solares pode matar um ser humano? Sério? É potente, velho. Aqui gera 1000 kW por mês. É 30 kW por dia. 30 kW por dia dá uma corrente elétrica gigantesca, irmão. Mas, tipo assim, dá esse negócio a pessoa fazer o quê? Tipo, chegar perto? Não, vamos supor que você pegou um dos fios aí, abriu e colocou na língua e tá só quente. Ah, sim, peraí, deixa eu fazer o teste. Aí você pode já assinar o... Como é que fala? Como é que é o nome lá? Como é que fala? Funerário Nova Vida, né? Você já pode assinar lá com Nova Vida lá e vai dar tudo certo. Propaganda de graça, né? Tá, eu só quis lembrar sobre esse conteúdo para vocês, porque nós vamos fazer as atividades agora. Fechou? Atividade 1. A água apresenta propriedades únicas. Eu tinha mandado pra casa. Não, isso vai fazer essa semana pra casa. Entendi. Você tá fazendo essa semana. Vou corrigir elas. Corrigir elas. Você tá bem hoje? Não, não tô gripada. Tá meio sonsa hoje? Tô gripada. Você tava do mesmo jeito hoje, é. Não, Eu te perguntei se você tava bem, você não tava bem. Ah, essa frescura. Ah, vai tirar foto, vamos gravar vídeo. Com os outros você faz, né? Eu não gravei um vídeo com vocês hoje, não, criatura. A gente só deixa eu tirar uma Eu tenho que fotinha. comprar Você uma gravar de vídeo, cara né? divulga pra gente. Não, não tava no cardíaco, eu tava jogando xadrez. E o Pedro ainda foi lá. E o Pedro fez massagem em mim, ganhei massagem. O Pedro já fica roçando em mim, né? Ainda. Não, o Pedro, ele é. Ih, Pedro, de todo Eu cabelo. vou ali fazer uma ligação rapidinho. Onde você vai? Até uma ligação rapidinho. Me ligar aqui. Seu pai sabe? É meu tio. A água apresenta propriedades únicas, como tensão superficial, que permite que pequenos insetos caminhem sobre ela. Isso ocorre devido à forte atração entre as suas moléculas, que se deve à presença de quê, gente? Água. Que tipo de ligação que é? Nossa, não sei. É essa. É a ligação entre o hidrogênio, que é um não metal, com um oxigênio, que também é um não metal. Que tipo de ligação que é? Hã? Não, tô errei. Eu não sei se eu falei, não. Eu tô com sonho. Ligação, que tipo de ligação que é? Não é a covalente? Ligação covalente. Então, qual que vai ser? Polar ou apolar? Só tem a polar aqui. Olha lá, ó. Nós temos letra A, ligações covalentes apolares, forças de London intensas, ligações de hidrogênio, interação de íon dipolo e forças de dipolo induzido. Qual que é a letra correta? Covalente é A, né? Não é letra A. Lembra que eu falei para vocês que a ligação mais forte que existe é a ligação de hidrogênio? E o que tem na água? Hidrogênio. Aham. Então é letra C? Uhum. Mas você falou que não era. Não, não falei isso. Ele confunde a cabeça da gente. Eu falei assim, qual que é o tipo de ligação que acontece entre não metais?
Fred, eu não posso tirar carinho agora, cara. Vem cá que eu pulo, vem, Fred. Fred, Fred. vai deitar, vai. Vamos lá, 2. O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Ao passar para o estado gasoso, o estado de sublimação, as interações que não são rompidas, as interações que são rompidas entre as moléculas de CO2 são de que tipo? Quais são as ligações que são tiradas do CO2, gente? Pelo amor de Deus. Ué, Fred, carbono? Que tipo que acontece entre o carbono e o oxigênio? Que tipo de ligação que é? Letra A, ligação de hidrogênio, dipolo permanente, força de London ou ligações covalentes? Eu coloquei força de London. Gente, pelo amor de Deus, ó, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio, né? Eu tenho oxigênio. O carbono, ele está na família 4. O oxigênio está na família 6. 4 e 6, eu lembro que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se ele está aqui e está aqui, é ligação entre não metais. Que tipo de ligação é essa? Que tipo de ligação é entre não metais? Covalentes, né? Qual que é a única alternativa que tem covalente aí? Acertou. AD? Era aí. Oi. Você fala acertou pra minha cara. Não, você acabou de falar a letra E, ué. Não, eu falei AD. Oh, perdão, é letra D, gente. O covalente é letra D? Ligações de London. A letra D é força de London. É, força de London. Dia 2? Deixa eu entender aqui, peraí. A força de London é a ligação mais forte, né? É a segunda mais forte. A mais forte é a ligação de hidrogênio, não era isso? A segunda mais forte é a ligação de London, porque ela é uma polar ou apolar? Como é que é? Qual que é a diferença do polar e apolar? A polar gera polo positivo e polo negativo. Ou seja, se eu tenho as duas iguais nas pontas, ou seja, é apolar. E quando a gente tem uma ligação nesse sentido assim, a gente tem a ligação de London. Letra D, tá? Você estava certo, é? É a letra D mesmo. Não, a letra D. É por causa que ele está perguntando aqui, ó. As interações que são rompidas entre as moléculas. Não está perguntando se é ligação covalente. Ele está perguntando qual que é a interação que é rompida. Porque assim a gente tem que lembrar. As ligações de London... Cadê o material? Você está com ele aí? Não, o material. É o PDF. Do PDF? É isso aí? Um PDF de explicação. É o PDF de explicação. Quem está com ele aí? Eu tirei todos os meus papéis da bolsa. Porque tava muito. Então, tem que pegar ele, gente. A gente está corrigindo uma coisa que era da semana passada. Aqui, ó. O que foi que faltou na última aula, Luísa? Toma. O Kevin, posso falar? É isso? Fale. Fale. É porque assim, ano passado a gente tinha uma pasta, as coisas ficavam mais organizadas. Aí eu inventei de jogar assim de escola, Eu não coloquei pasta esse ano, porque o ano passado ninguém trazia as pastas direito. Mas a gente vai trazer. Não tinha, Kevin. A gente vai trazendo mais gente. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu vou providenciar as pastas de vocês então. Só que eu vou, só assim, ó, vai ser providenciada 4 pastas para cada um. Eu achei que era só uma, mas só uma. Não, 4 pastas, uma para física, uma para biologia, uma para matemática e uma para Ele jogar biologia junto, língua portuguesa. Eu não sei se vai ser necessário uma pasta,
Entendeu? A redação, né? Não, redação vocês vão fazer no caderno, né? Então, 4. É uma pra cada Uai, física, química, biologia e matemática. Ó, aqui tá a interação, né? Ó. Então, a primeira que nós temos era dipolo induzido, que é a força de London, que a gente chama de força mais fraca. Gente, essas conversas paralelas aí. Eu tô pensando um pouco aí, você ficou melhor orelha. É porque o PDF tá no meu celular. Ela trocou de celular e ela... Entendi. Tenta entender. Ah, então. Vamos lembrar, gente. Força de London é o quê? Força de London mais o quê? Fraca. Porque acontece entre apolares. Dipolo. As moléculas são o quê? São e ela tem uma ligação um pouco mais forte. Aí nós temos as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são as mais fortes, né? Extremamente forte de dipolo, né? E depois nós vamos ter a interação íon-dipolo. A dipolo e de hidrogênio são a mesma, então. Dipolo, ligação de hidrogênio é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a de hidrogênio ela forma pontes de hidrogênio, ou seja, que faz uma ligação mais forte ainda, tá? Então, quando ele está falando sobre a interação intramolecular, não está falando sobre que tipo de ligação que é sobre as interações. Então, ele fala assim, ó, quais foram as interações rompidas. Então, quando ele fala as interações rompidas, ele quer saber qual foi o tipo de interação, não qual foi o tipo de ligação rompida, beleza? Então, quando aparecer esse tipo de questão para vocês, tomem cuidado com essas palavras, né? Porque pode confundir a gente, né? Confundiu até eu agora? E acontece, tá? 3. A teoria explica que a molécula de metano, CH4, possui 4 pares de elétrons ligados ao redor do carbono central, sem pares isolados. A geometria resultante da sua polaridade são respectivamente. Gente, qual que é o tipo de ligação aí que nós vamos ter? Qual que é o tipo de fórmula molecular que nós vamos ter? Tá assim, né? O carbono, hidrogênio aqui, hidrogênio e hidrogênio, né? Que tipo de ligação que é? Tetraédrica e apolar? Tetraédrica e apolar? Por que seria apolar? Agora não é tão eu vi lá na folha e esse tipo na minha cabeça. Ela é apolar porque ela, nas extremidades, todos os elementos são se forem iguais, eles são apolares. Então, se ele é apolar e eu tenho só uma alternativa, eu tenho duas alternativas com apolares, só que eu tenho que lembrar o que é o tetraédrico. Lembra quando o Brasil foi campeão 4 vezes do mundo e o Galvão ficou é tetra! Lembra disso? Porque foi campeão quantas vezes? 4. Então tem quantos elementos aqui? 4 elementos. 4 elementos, tetra, tá? Tetraédrica e polar. E apolar, né, no caso. Show? Acertaram quantas? Quantos vocês acertaram? A 3 é... Acertou? Vamos para a próxima? A amônia é um gás absolutamente solúvel em água, sendo utilizada na fabricação de fertilizantes. A alta solubilidade de amônia em água justifica-se por... Ela tem uma alta solubilidade. Como que é feita a amônia? Como que é o desenho dela? É o NH3, né? É o ácido nítrico. É assim, ó. N H H I H, né? Uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação lá. Essa aqui é a amônia.
E aí ele está perguntando o seguinte. A solubilidade em amônia é alta por A. Ambas possuem geometria linear? A geometria é linear? Não. Serem moléculas apolares de massa molar baixa? Elas são apolares? Por quê? Ali, ó. Ponta, ponta, ponta. Mas tá reto? A de cá é de cá, tá. Será? É só você fazer uma linha aí, ó. Tá reta. E aqui em cima, o que está precisando? Mas não sei, vamos lá. Vocês acham que é essa? A amônia ser iônica e a água ser covalente. Está falando sobre ligações. E ele está falando sobre solubilidade. Forma ligações de hidrogênio entre si. E por último, possuem a mesma massa molar. Então vamos lá, essa é o número 4, né? Então olha só. Ambas elas têm o quê? O N e o H, né? E outra é O e H. E ambas têm o quê entre elas? NH3 e H e um O. Não é assim? H2, O. Só que na verdade acontece mais ou menos assim. Tá vendo? O que elas têm em comum? Qual que é a letra certa? Ligações de hidrogênio. Ou seja, A amônia não é uma ligação de a amônia é a ligação covalente. Isso. E aí a gente olha aqui. metais e não metais. E o hidrogênio ele era para ser um gás nobre. E o nitrogênio. O nitrogênio é um gás. Então, cadê o metal? Não tem metal. O covalente não é metal, não é metal? Não, entre não metais. Iônica entre metal e não metal. Porque ela gera íons, né? Você tem que ligar, por exemplo, um cloro com um sódio. O cloro é um gás. O sódio é o metal. Gás, metal. A gente tem o cloreto de sódio, sal de cozinha. Interessante, né? Química é chato. É muito decoração. Então a letra aqui vai ser a letra D de doido. Próxima, questão 5. Em uma aula de química, o estudante observa que o íon I2 se dissolve muito pouco em água, mas dissolve-se facilmente em CCl4, que é o tetracloreto de carbono, né? Esse fato é explicado por quê? Olha só, gente. Vamos ligar o CCl4 aqui, né? O carbono faz quantas ligações? Né? O cloro faz uma. Então, uma aqui, né? Outra aqui e outra aqui. Tá? Um monte de Cl. E por que o I2 consegue se conectar fácil? Se dissolver fácil, né, no caso, em CCl4. Número 1, letra A. O I2 e o CCl4 são substâncias apolares. B. A água e o CCl4 fazem pontes de hidrogênio. CCl4, você tem algum hidrogênio aí? Se não tem hidrogênio, existe ponte de hidrogênio? Não. Pronto. O I2 é uma molécula polar, assim como CCl4. O que é polar? CCl4 é polar? Não. E o I2? I.
É polar ou apolar? As duas são apolares, né? D. O CCl4 é um composto iônico, carbono e cloro. Não fazem parte da família 1 nem 2, então nós temos somente compostos, o quê? Covalentes, né, no caso. São não metais. E por fim, a água é apolar, repelindo o iodo. E aí? Vamos ver. Entre a e a E? Entre a e a E. Essa é a 5? Não faz sentido ser a E mais, porque eles são apolares. O que tem a ver a água aqui no meio? Pronto. Exatamente, você acertou. Letra A é a correta, tá? Fechou? Entenderam, gente? Tá? 6. O dióxido de enxofre, o SO2, é um dos gases responsáveis pela chuva ácida, diferente do CO2. O SO2 apresenta um par de elétrons não ligantes com o átomo central. A sua geometria molecular é o quê? Angular? E aí, gente? Vamos tentar desenhar aqui? Eu acho que tem a resposta desse aqui no material de vocês que eu mandei para vocês, que eu imprimi. Vamos lá para vocês verem então, olha só. O que é que nós temos que lembrar sobre geometria? O S, enxofre, ele faz quantas ligações? 2. Faz 2 ligações? Não. O2, o O faz dupla ligação. O O faz dupla ligação. O S, tá, vamos colocar assim. O S está em qual? Tabela periódica, rapidão. O enxofre faz parte da família 6. O enxofre faz parte da família 6, então ele faz dupla ligação. Família 6. Família 1, uma ligação. Família 2, 2 ligações. Aí lá do outro lado, família 3, 3 ligações, 4 ligações, 5 ligações, 6 ligações. Não são ligações, por exemplo. Vamos fazer só um bate-papo rapidinho. Quando eu pego lá o sódio, ele faz parte do primeiro. O sódio, ele faz parte da família 1. Então ele vai ter um elétron. Ou seja, ele doa um elétron. Essa numeração da família não é a quantidade de elétrons que tem na camada de valência? É a camada de valência, isso. Mas é assim, ó. Aqui eu teria que, para ficar estável, eu teria que receber 8 elétrons. E é impossível você receber 8 elétrons. Ele doa. E a F2, nós temos o berílio, que faz parte da família 2, então ele vai ter 2 elétrons. Só que isso aqui são logo, só fazem ligações iônicas. Certo? Mais e menos. Cátion e ânion. Lembra do biscátion que eu falei aquela vez? Então. Agora. Tá. Agora é o seguinte. Família 3. A família 3, para ele chegar até 8, ele tem que fazer quantas ligações? 5 ligações. Então ele precisa de mais quantos elétrons? 5. Mas ele só tem 3. Como é que faz? Não, ele não doa, ele vai compartilhar. Só que ele nunca vai ficar com 8 elétrons na última camada. Agora, o F4 é diferente. O F4 ele precisa de 4. Então ele é mais suave de chegar. Que nem o carbono. O carbono ele faz 4 ligações. Aí, na F5, são 5 elétrons. O carbono. O carbono era 5? O carbono é 4. Deixa eu ver. O oxigênio é 6. O nitrogênio. O nitrogênio é 5.
Ou seja, para ele ficar estável, ele precisa fazer 1, 2, 3 ligações. Ah, é por isso que Que daí, se ele fazer 3 ligações covalentes, ele vai compartilhar, mas ele vai estar compartilhando mais 3. Ou seja, ele tem 5 na camada de valência, mas se compartilhar mais 3, ele vai ficar com 8. Aí nós vamos para a família 6, que é o carbono, ou o enxofre. O carbono não, o oxigênio ou o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa de mais 2. E na família 7, nós temos o cloro, que ele tem 7 na última camada, então ele só precisa compartilhar com 1. Mas esses doisinhos aqui pequenininhos, não é quantas ligações que faz? Hã? Aqui, ó, SO2. Não, SO. SO2. Quantas moléculas de. Então, é sobre... Mas quantas ligações ele faz? Aí eu vou mostrar para vocês um negócio aqui agora, sobre o SO2. O que eu falei para vocês? O S tá aqui, né? E o O também. Esse aqui faz 2, esse aqui também faz 2. E agora? Ferrou, né? Mas olha que interessante. S, O, O. Uma ligação entre eles. E aí, nós vamos ter que achar. Aí tem trigonal plana, tetraédrica, piramidal, angular. Então, poderia, mas aí... A piramidal vai significar que ela não é tipo plana, ela faz meio que. Hã? Ela meio que projeta. Trigonal plana seria se eu tivesse... Não, isso aqui não é trigonal plana. Ah, não é. Não, isso aqui é angular. 3D, né? Angular? Ah. Trigonal plana seria assim, eu tivesse um exemplo, um elemento X e um A e um A aqui. 3, ó, 1, 2, 3, ligado no átomo central. E a piramidal? Não. Essa aí é trigonal plana. Essa aí... Não, essa aqui é piramidal, né? Essa forma uma piramidezinha. No caso, assim. 3 na base e uma pra cima. É o piramidal. Aí, essa é 6 ou é 7? É 6, né? Desenhar ao vivo, 4D. Essa é a 6 ou a 7? É 6. É a 6, é a letra B, ó. O que ele vai falar? É o seguinte, ó. O par de elétrons do enxofre empurra as ligações para baixo. Ou seja, esse cara, ele está empurrando os dois aqui para baixo. Por isso ele vai ficar nesse modelo aqui. E também tem essa questão. Como esse aqui faz uma dupla ligação, esse aqui faz dupla ligação, mas é 2 oxigênios, né? É como se eu estivesse fazendo ligação assim? É. E aí a outra. Só que isso aqui, ela tá vindo... Isso aí é trigonal plana. Não, isso aqui é plano, angular. Angular. Isso, que ela vai formar um ângulo entre elas. Aquela que ali você mostrou X. Trigonal. A, Trigonal faz plano. trigonal plana. E a piramidal? Piramidal é como se fica como se fosse uma pirâmide. Cadê o papel de vocês? Quem tá com o papel ainda aí? Pra mostrar pra ela. Aqui não tem os desenhos, né? Não. Depois eu vou imprimir os desenhos pra vocês, tá? Aí pra poder facilitar também pra vocês, né? É porque assim, eu vou desenhar aqui, não vai ficar didático, né? Então é legal que quando fica didático. Aí eu vou imprimir lá pra vocês com um desenho mais bonitinho, tá? Letra número 7. A número 7 ela fala o seguinte. Já 8 e 10 já. A indústria de cosméticos utiliza frequentemente silicones e óleos que são insolúveis em água para criar barreiras protetoras na pele. Quimicamente, essas substâncias são cadeias longas de hidrocarbonetos. Principalmente, a principal força intermolecular que mantém essas cadeias de óleo unidas é... A ligação de hidrocarboneto, né? Que é mais forte. Você falou que é mais forte. Hidrocarboneto ou hidrogênio? Não. Ignora. Confundi. É a ligação de hidrogênio, letra A? É de polo então. Deixa eu ver. Essa aí é a 7, né? Nenhuma nem outra. É depois de Londres, então? Ela tá com forças de London, porque são ligações covalentes apolares. Ele tá falando do que, ó? Usa óleos
que são insolúveis em água, para criar uma barreira protetora na pele. Se são insolúveis, não faz parte de hidrogênio. Porque o que a nossa pele libera? Nossa pele libera hidrogênio. A gente não soa pela pele? Se eu soasse, automaticamente a camada protetora já se esvairia. E nesse caso, a gente está falando do quê? O óleo, o que é o óleo? Que tipo de... Como a gente pode dizer? Que tipo de matéria que é o óleo? É uma matéria orgânica ou inorgânica? Matéria orgânica. Se é orgânica, o que ela tem? Carbono. Ligações de carbono. Não é? Pode ter um hidrocarboneto ou outro, mas quando tem um hidrocarboneto, o hidrocarboneto ele não se separa em superfície aquosa. E aí, o que ele fala? Se eu tenho ligações covalentes, o que acontece? Nós temos uma força de London. Toda vez que tiver com ligação covalente, eu tenho força de London? Basicamente. Cadê? O papel, vocês têm que estar com o papel sempre, cara. Tá escrito lá no papel assim, ó. Vou ler certinho a força de London para vocês, para lembrar, olha só. Vou ler certinho, ó. É a força mais fraca de todas. Ocorre em moléculas apolares. Então, se nós tivermos alguma molécula apolar, então automaticamente ela vai ser de London. Ou seja, o que é apolar? O2, CO2 e CH4. E o que é uma ligação de carbono? Você vai ter assim, ó. Por exemplo, H, C, dupla ligação, C, H. Geralmente é assim. Isso é apolar. Lógico, porque aqui começa com o CH e aqui também termina com CH. Todas as vezes que eu tiver ligações que começar assim e terminar do mesmo jeito, nós temos alguma ligação apolar. Entendeu agora? O que é uma ligação polar? Se eu tivesse ligado aqui com nitrogênio. Pronto, não está diferente, mais e menos. Mas toda vez que tiver... Ou ao contrário. Com o mesmo... Assim, começa com um que é apolar e termina com o outro que não é apolar. Não, para ser polar e apolar, vocês têm que entender o seguinte. Polar e apolar é assim. Um vai me ceder elétron, e um vai ceder elétron e o outro vai perder. Um vai ficar com um íon positivo e o outro vai ficar com um íon negativo. Polar e apolar. Geralmente são ligações iônicas. Não ligação covalente. Né? Então, ligação covalente é o quê? Força de London. Que são forças fracas. Né? Quando nós temos o dipolo, ocorre com... Vamos ler a do força de London, olha só. Como a molécula é polar, os elétrons estão distribuídos uniformemente, porém, por fração de segundo, os elétrons podem se concentrar de um lado, criando um dipolo instantâneo, que induz a molécula vizinha a fazer o mesmo. A intensidade dela é baixa, que a gente chama isso aí de dipolo induzido, né? E aí a reação de tamanho. Quanto maior a molécula, maior a sua massa molar, maior a nuvem eletrônica. Isso aí é a força de London. Aí nós temos o dipolo permanente, que é o dipolo-dipolo, que acontece entre moléculas polares. Tem polos, positivo e negativo. E aí ela fala assim, as moléculas polares possuem uma extremidade positiva, sigma mais, e uma negativa, sigma menos. Permanentes. Do lado positivo é uma molécula que atrai, do lado negativo o lado negativo da vizinha. Exemplos: HCl, que é o ácido clorídrico, H2S, que é o ácido de enxofre, né, no caso, e o SO2, que vai ser o sulfato, né? E aí nós temos a 3, que é a ligação de hidrogênio, que é a famosa que liga as pontes de hidrogênio. Para ser ligação forte, tem que ser uma ligação iônica. Você entendeu a diferença? Mas a dipolo não era apolar?
Tirando a primeira, que é de London, o resto é tudo apolar. O resto é tudo polar. A apolar é só a força de London. Mas a polar não é quando é igual. Polar geram polos. Assim. Por isso nós chamamos de polo. De polo. O dipolo induzido é quando eu tenho... Quando os dois lados são iguais. Entretanto, uma hora esse aqui pode estar positivo e esse aqui está negativo e virar um dipolo. É só isso, mas é induzido. Tem que ser induzido. Ou seja, você tem que aplicar um campo elétrico para virar um dipolo induzido. Entendeu agora? E tudo relacionado aos elétrons. Por exemplo, eu tenho um campo elétrico, uma região de campo. A região de campo é como se fosse isso aqui tudo, ó, um rio passando. Né? E essa aqui é o sentido. Ou seja, se eu tenho esse campo elétrico aqui, o que vai acontecer? Esse lado vai ficar mais negativo, porque ele está indo contra a direção do campo. O lado positivo é que está indo para o outro lado do campo, na direção do campo. O que vai contra o campo é negativo, o que vai na outra direção é positivo. Aí se eu tiver um campo induzido, aí automaticamente nós vamos ter o famoso dipolo induzido. Então, para ter dipolo induzido, eu preciso de um campo elétrico externo para poder fazer isso acontecer. Senão não acontece. Agora, os outros, que é dipolo ou pontes de hidrogênio, aí você precisa de quê? Sistemas apolares. Sistemas polares, ou seja, ligações iônicas. Então, o único que é polar é o dipolo induzido. Você acabou de falar que O único que é apolar, é o dipolo o dipolo induzido, que é a ligação de London. Ah. Então, o dipolo induzido é força de London. Força de London. Ah, tá. É que você fala um nome hora e outro fala outro. Não, eu falei dipolo induzido para mostrar para você o que é um dipolo. Para ser induzido, eu preciso de um campo elétrico. Entendi agora. Senão não funciona. Entendeu agora? Os outros, que já são dipolo permanente, eles são polares. O que você está entendendo? Falar que era polar. Dipolo permanente, não dipolo induzido. Dipolo induzido precisa de um campo elétrico. Dipolo permanente, ele já é um dipolo naturalmente. Ou seja, ele já é polar. Tá. Já o apolar, ele tem que ser um dipolo induzido, ou seja, tem que ter um campo externo forçando o campo positivo e o campo negativo. Você entendeu agora? Entendi. O que é força de London? Força de London é o dipolo induzido. Sim, entendi. Dipolo permanente é quando já é dipolo-dipolo. Entendeu agora? Entendi. Ele já é positivo e negativo, ou seja, eu tenho um hidrogênio e eu tenho um oxigênio. Diferente. Entendeu agora? Entendi. Oi. Rua Angico 4718. Rapaz, vocês comem, velho. É que eu trouxe só com almoço, eles estão. Eu também só com 8. Vamos lá, gente. 8. Considere as substâncias H2O, H2S, H2S, repetiu, e H2T. E, embora pertença ao mesmo grupo da tabela periódica, a água tem o maior ponto de ebulição. O fator determinante para essa anomalia é o que, gente? a letra C. A presença de ligação de hidrogênio na água. É a letra C? A letra A fala o seguinte: a água pode ter maior massa molar do grupo? É relacionada à massa? Não. O oxigênio ser o elemento menos eletronegativo do grupo? Tem alguma coisa a ver? Porque o menos eletronegativo é o hidrogênio. O hidrogênio fica no canto. A presença de ligações de hidrogênio na água? Pode ser. A geometria linear da molécula de água? Ou o catéter metálico de oxigênio? O caráter metálico do oxigênio. E aí, qual que é a letra certa? Letra A? C de coisa. Ele fala o seguinte, ó. O flúor, o oxigênio e o nitrogênio são exceções de alta atração, né, no caso. E a letra C, ela diz o quê? A presença de ligações de hidrogênio na água. Só isso, tá?
9. O tensor, o tensoativo, que é o sabão, possui uma parede hidrolífica polar e uma parede hidrofóbica apolar. Ao limpar uma mancha de gordura, a parede de sabão que interage com a gordura utiliza forças do tipo. E aí? Letra C? Dipolo induzido? E aí, gente? Dipolo, ligações de hidrogênio, dipolo induzido, íon dipolo, covalente. E aí, gente, qual que seria? Eu acabei de explicar para vocês. Qual que é a ligação mais... Meu Deus, desculpa, eu acabei de raciocinar. Depois tá gravando. Tá gravando, só tá no modo economia de bateria, Desculpa, tá gravando. Imagina, um tio. Se colocar dura mesmo 6 horas no modo economia de bateria? Sim. Mano, como assim, velho? Xiaomi, não é iPhone. Aí, o que eu acabei de explicar para vocês? Dipolo é uma ligação mais forte, não é? Então não pode ser. Aí nós viemos, ligações de hidrogênio é mais forte ainda, não é? Pode ser? Não, é porque é mais forte ainda. Aí, dipolo induzido, É a mesma que a... força de London, Fala que é a mais fraca. que é a mais fraca. Pronto, letra C. A outra nós vamos ser íon dipolo? Não é. E covalente polar? Também não é. Ou seja, ele já falou lá em cima que uma é polar e a outra é apolar. Né? E aí, se uma é polar e a outra é apolar, entende-se que a parte polar induz a parte apolar. Entendeu? Fora a parte do Lembra do campo que eu falei? Sim. Se eu vou, por exemplo, eu tenho aqui uma molécula que ela é polar. Ou seja, ela está assim, ó. Já está um dipólozinho assim, ó. Menos e mais. Só que eu tenho uma outra aqui que está assim, ó. Está neutra. Quando essa aqui chega perto, o mais vai aproximar ao menos. Ou seja, ela vai induzir a que a polar ficar o quê? Lembra do dipolo induzido? Força de London é isso. É, a letra C. Lógico que eu falei, acabei de falar que era, moço. Você que fica conversando, fica boiando aí. Com Deus e o mundo, cara. Eu acabei de falar que você estava certa. Eu não escutei isso. Eu vou olhar essa gravação depois. Pode olhar, eu falei que você estava certa, letra C mesmo. Oi. Que horas que vai passar por ali uma cesta cheia de bombom e o senhor vai dar discurso de Dia das Mulheres pra nós? É verdade. Verdade. Cabelo, querido. Dia das Mulheres é o quê? Que dia? Domingo. Ah, então não chegou ainda não. Dia das Mulheres é dia da... Dia das Mulheres é dia da minha... das minhas mulheres. Tá, vamos lá. 10. Você entendeu a questão do dipolo induzido? Todos entenderam a questão do dipolo induzido? Sim ou não? 10. A molécula de triofluoreto, BF3, né, Battlefield, né, para quem joga videogame, é utilizada como catalisador em reações orgânicas. Apesar de ligações B e F serem altamente polares, a molécula BF3 é apolar. Isso porque o que acontece? Letra A. O boro é mais eletronegativo que o flúor? B. A geometria trigonal plana faz com que os vetores de momento de dipolo se anulem? C. O flúor não consegue atrair elétrons? D. A molécula sofre ionização em meio aquoso? Ou E. O boro realiza ligação metálica com o flúor? Eu vou ver essa. Qual que você colocou? Não, que é a B. Não fez? Hã? Acho que é a B. A B? Por quê? Que é a resposta mais bonita, né? Não, Eu é porque falou que o B e o F, eles são polares. Mas Como tem 3 F, então... se anula. Se anula. É. E aí a simetria anula a polaridade das ligações. Tá É isso mesmo. certo?
Por isso que eu coloquei a tela. Nossa, Ah, isso aqui. eu coloquei Tudo ele bem. porque tinha lá, não sei o que lá, que era muito forte quando tinha. Bom, a gente terminou a aula de agora. Então o que a gente vai falar pro pessoal do YouTube? É pra curtir, Comentar e deixar o like. Curte, comenta, compartilha. E deixa o. Seus burros. Manda um beijo pra Carol. Beijo, Carol! Vamos para nossa próxima aula então, gente. Ó, agora nós vamos falar sobre o simulado de biologia, né? Biologia é uma coisa que vocês gostam, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão... Ele tá calor. Ah, então, vocês decidem calor, quente, frio. Tá frio ou tá calor? Bota assim no 22, 23, que fica quente. Mas tá calor quente ou calor frio? Calor quente. Tá. Aceitável. Você arrumou. Eu liguei o ar. Tá em 22. Questão 1. A utilização de fertilizantes nitrogenados na agricultura aumentou drasticamente a produtividade mundial, mas gerou consequências severas para ecossistemas aquáticos adjacentes. O excesso desses compostos, ao atingir os lagos e represas, desencadeia um processo de degradação caracterizado inicialmente pelo aumento da turbidez da água. Nesse cenário, a morte de peixes ocorre prioritariamente devido ao quê? A. Toxicidade diretamente do íon de nitrato no sangue dos animais. B. Redução da taxa da fotossintética das algas na superfície do lago. C. Diminuição da concentração de oxigênio dissolvido causada por decompositores. D. Elevação da temperatura devido à maior absorção da radiação solar. Ou E. Competição direta entre peixes e algas pelo consumo de nitrogênio. E aí, gente, qual que seria? A letra C? Está correta. A letra C diz o seguinte, ó, afirmativa. Na eutrofização, lembra da eutrofização que nós falamos? A eutrofização é a perda de nutrientes, a água fica um pouco mais turva, ela vai ficando mais, entra menos luz, fica mais suja, né? Decomposição aeróbica e consome o oxigênio dissolvido, ou seja, tem a decomposição e o oxigênio vai sendo consumido. Diminuição das algas diminui a quantidade de oxigênio. E aí, o peixe morre por falta de oxigênio. Louco, né? Peixe morrer por falta de oxigênio. Vocês não sabiam que peixe respirava, né? Mas ele tem guelras. Eu sabia que eles usavam assim, porque o senhor falou isso. As guelras, elas são usadas para poder quebrar a molécula de água e eles conseguem respirar o oxigênio através da quebra da molécula. Sim, mas como que nasce um peixe? Não sei. As guerras são Tipo, um peixe ele se afoga. Tipo, eu não vou. Você sabia que todo peixe tem uma bolsa de ar dentro dele? Amiga, Vocês sabiam disso? é muito engraçado. Todo peixe tem uma bolsinha de ar. Essa bolsinha serve para ele subir ou descer. Ah, O quê? uma bolsinha. Sabe isso? Que tubarão não pode dormir se ele se afoga? Eu acho que é automático, né? Parece. Verdade, gente, como é que os peixes dormem? Não, tem um peixe que ele não pode parar de nadar nunca. Na verdade, dorme sim. A diferença é que Mas como é que ele dorme nadando? Exatamente. É memória muscular? os golfinhos também são assim. Não é memória muscular. Tipo assim, é como se desligasse parte do cérebro e depois desligasse outra parte. Aí sempre uma parte, entendeu? Agora pensa comigo, por que a gente não estuda isso, as guerras do peixe, pra saber como que eles quebram moléculas de água pra respirar debaixo d'água? Você quer colocar guerras também? É só você fazer igual Harry Potter. Ele usou uma magia. Exatamente a mesma coisa. Aí saiu guerra. Já assistiu? Quem já assistiu? Harry Potter é incrível, mano. Tá maluco. Minha esposa falou que é coisa do capiroto, porque é bruxo. São bruxos não, Harry Potter é muito bom. É o bruxo do bem, Exatamente. né?
Bom, quem conhece a teoria da conspiração sabe que bruxo do bem não existe, né? É tudo bruxo. A gente fica acredite. Mas não existe. Harry Potter está morto. Aquele cara sem nariz falando isso. Meninas, esse celular aí é pra quê? Ah, tá. Ih, daqui é lugar já, né? Já ia, tá. Já ia brincar. Você começar tudo no PDF. Então tá bom. Não, diferente dos professores e do seu presidente que mandou tirar o celular dele da sala de aula. Isso é um absurdo. As cadeiras caem no pedaço. Você pega essa e você tem que pôr o celular. Eu não sou a favor. É sim, você falou lá na sala. Não. Eu não sou a favor, nunca fui a favor de tirar celular. Então, mas eu falei. Tem cara de ser bolsonarista roxo. Não sou bolsonarista. Kevin, deixa eu explicar aqui, Kevin. Eu odeio o Lula, é diferente. Essa explicação tão Explica. Tô falando que você já falou que é a favor do celular na sala de aula pra economizar folha e sulfite pela escola. Sim. Até a prova eu gostava de mandar pelo celular. Pois é, eu lembro disso. Pesquisadores observaram que em certas regiões do Oceano Pacífico... Gente, você sabe por que o nome do oceano é Oceano Pacífico? Ele é pacífico. Em que sentido? Quem mais mistura com outra? Tem um filme chamado Margalhães, que é o cara que utilizou os barcos da Espanha, né? Eu acho que ele era um português e usou os barcos da Espanha. E ele conseguiu passar pelo estreito que fica em Cuba, não tem? Aquela parte em Cuba que fica? É o Canal do Panamá. Ele... Eu tô tentando avisar que ele ia brincar. Não, mas eu tô falando sobre o assunto. Vai, continua, por favor. Aí ele passou pelo Canal do Panamá, conseguiu, e na época não tinha as paredes para poder aumentar o nível, porque assim, de um lado é muito alto e do outro lado é mais baixo. Então hoje construiu-se as elevações para embarcações. E aí, mas na época não tinha isso. E aí ele conseguiu passar e tal, ele chegou no oceano e ele falou assim, nossa, que oceano com águas calmas, né? Esse oceano é... Pacífico. Tem um filme que falou sobre isso, né? Aí, ou seja, o Oceano Pacífico, porque ele é um oceano calmo. Não tem tantas ondas que nem tem no Oceano Atlântico. O vento geralmente a gente sente quando tá na praia. É diferente às ondas que estão lá. O vento que a gente sente na praia depende. Se for de dia, a gente tem que lembrar o seguinte. O fluxo de vento, ele vem o seguinte, do ponto mais quente para o ponto mais frio. Entendeu? Não, é o contrário. Do ponto mais frio ao ponto mais quente. É assim, ó. A praia de manhã, ela fica quente muito rápido. E enquanto a água está mais... Geladíssima. Ou seja, o vento frio vem da água e vai para a terra. Mas à noite, a terra está fria. E a água ainda está quente, porque a água passou o dia inteiro esquentando. Então, o vento é ao com... Diferença de ar, por exemplo. Por que acontece redemoinho? Massa de ar quente, massa de ar frio. Ela se encontra, ela se... Tornado. É literalmente tornado. Tipo assim, tá vindo uma chuva de lá pra cá e aqui tá muito quente. Aí esquece. Eu que não quero nunca entrar no olho do furacão. Com certeza. No olho. Ainda bem que a gente mora no Brasil, né? Graças a Deus, né? A concentração de mercúrio em tecidos de tubarões branco é significativamente maior do que a encontrada em fitoplâncton local. Esse fenômeno é explicado pelas propriedades físico-químicas do contaminante e pela estrutura da teia alimentar. O conceito ecológico que explica o acúmulo progressivo é a... Bom, vamos lá. Lembra que a gente explicou na última aula que quando um bichinho come um produtor, o produtor passa esse material biológico no seu corpo para o próximo consumidor. E o próximo consumidor vai passar para o próximo consumidor até chegar no consumidor final, que é o tubarão. Ou seja, vai se acumulando ao longo da cadeia. E como que nós chamamos
esse carregamento de energia que vai passando de um trófico menor para um trófico maior? Falei que é bioacumulação individual, mas eu acho que ela não tá sentido. Será? Vamos ver se é letra A. Não é letra A. Coloquei B. Magnificação trófica. Olha só a explicação. Acúmulo ao longo da cadeia alimentar. Magnificação trófica. Tá? Esse negócio que está escrito aqui, ó, de bioacumulação individual, já caiu por terra porque fala que é individual. Bioacumulação é como se eu estivesse acumulando alguma coisa, né? Mas não é individual. Não é individual, é passado pelos tróficos. Lembra que eu falei? A cada nível trófico, magnificação trófica, né? 3. O dióxido de carbono é o principal gás antropogênico associado ao efeito estufa, além de aumentar a temperatura global e a elevação da pressão parcial desse gás na atmosfera, tem causado impactos diversos na biodiversidade marinha, especialmente em organismos calcificantes, como corais. Pergunta: a alteração química dos oceanos citada no texto é resultado em quê? O que está escrito na C? Redução da disponibilidade de íons carbonato para a formação de exoesqueletos. E aí, gente? Eu coloquei a letra A, mas eu nem sei por que eu coloquei a letra A. Aumento do pH da água, tornando-a mais básica. Se fosse mais ácida, talvez estaria certo. O que mata os corais é o ácido, né? Então seria diminuição do pH. Precipitação excessiva de carbono de cálcio no assoalho marinho, redução da disponibilidade de íons de carbonato para a formação do exoesqueleto, estímulo de crescimento de recifes devido a maior oferta de carbono ou diminuição da temperatura das correntes marítimas. Olha só, o que está falando lá em cima? O dióxido de carbono é o principal dos gases antropogênicos associados ao efeito estufa. Além de aumentar a temperatura global, a elevação da pressão parcial deste gás na atmosfera tem causado impactos na biodiversidade marinha, principalmente em organismos calcificantes como os corais. Então, assim, qual que é a alteração que causa nos oceanos, né? Letra C. A letra C diz que redução da disponibilidade dos íons de carbono formado para a formação do exoesqueleto. Ou seja, se aumenta a quantidade de gás carbônico, aí o que vai acontecer? Gás do efeito estufa deixa o tempo mais quente e aí as algas começam a morrer por causa do aumento da temperatura de quem? Do aumento da temperatura da água, da terra. A água fica mais quente, a água mais quente, as algas morrem. E aí nós temos uma situação também do oceano ficar mais ácido. O oceano ficando mais ácido, acontece o quê? Eles ficam. Vai matando os corais, né? Lembra que a gente comentou sobre isso na última aula? Olha só, com excesso de forma ácido carbônico, lembra do CCO3? Não, é a 3 ainda. Que consiste em íons de carbonato, ou seja, acabando com os corais. Tá, a 4. A 4 ela fala o seguinte: a floresta amazônica é responsável por lançar na atmosfera bilhões de toneladas de água por dia através da evapotranspiração, formando os chamados rios voadores. O desmatamento, rios voadores por quê? Quando acontece a precipitação de água, formam-se as nuvens. E as nuvens são toneladas de água. E elas se transportam com o vento, com a corrente de ar. Nós temos vários oceanos de corrente de ar no nosso rios, né? É como se fossem rios, né? Convecção de ar e tudo mais. Então tem corrente de ar na atmosfera. Logo, se nós temos corrente de ar, o que vai acontecer? Os rios vão se movimentar. Por isso que ele fala
que é, no caso, rios voadores, né? Então, o deslocamento em larga escala dessa região compromete o regime de chuvas em áreas distantes com o sul e sudeste do Brasil. A principal consequência imediata do fim desse mecanismo para a agricultura dessas regiões distantes é o quê? O que acontece nessa região sul e sudeste do Brasil? Muita chuva? No sul e sudeste? Sei lá. Tem, né? Bastante chuva, não tem? Sim ou não? O que ele está perguntando? Ó, a principal consequência imediata do fim desse mecanismo. Que mecanismo está falando? Da floresta. Está falando isso, está falando do quê? Está falando do desmatamento. Ó. A floresta amazônica vai lançar na atmosfera bilhões de toneladas de água para os rios voadores. O desmatamento em larga escala dessa região compromete o regime de chuvas em regiões mais distantes. Ou seja, a água evapora e ela se caminha para o sul. Se nós arrancarmos essas árvores, vai parar de ter esses rios, que nem está falando aí. Aí ele fala assim, vai ter o quê? Aumento da lixiviação de nutrientes no solo, redução da produtividade por estresse hídrico, elevação do albedo nas áreas cultivadas, intensificação do processo de laterização do solo, aumento da salinização por irrigação excessiva. E aí? Eu vou na B porque foi onde você não me. Evaporação na Amazônia. Ó, menos a evaporação amazônica significa menos chuva no centro-sul, causando a seca severa, ou seja, estresse hídrico, letra B de bola. Vamos lá, 6 agora. O monóxido de carbono, que é o gás incolor e indolor, liberado pela queima completa de combustível. É 5? É 5 agora? Nossa, eu acho que eu tô com sono. Vamos lá, ele deu pra gente aqui uma cadeia. Nós temos fitoplâncton, zooplâncton, peixe pequeno e ave pescadora. E aí ele pergunta o seguinte, ó, foi detectada a presença de um agrotóxico organoclorado não biodegradável na água. Em qual desses níveis espera-se encontrar a menor concentração de poluente por unidade da biomassa? Lembra que quando a gente vai passando de um para outro, o que mais causa problema é no último? O que menos recebe é o fitoplâncton, vamos ver? Letra A. É o primeiro, né? 5 é o primeiro. 5, letra A. Na magnificação é o que menos sofre o impacto. Essa estava fácil. 6. O monóxido de carbono é o gás incolor e indolor pela queima completa de combustíveis fósseis. É um poluente atmosférico perigoso para a saúde humana. Sua toxicidade é relacionada à sua afinidade com a hemoglobina sanguínea. Por que é relacionada à hemoglobina sanguínea? O que nós liberamos quando a gente respira? Que é o dióxido de carbono, né? O que ele tem a ver com CO, né? Ele está falando do monóxido de carbono. Ele fala aqui, ó, ele é um poluente na atmosfera e é muito perigoso para a nossa saúde, porque ele está relacionado com a afinidade com a hemoglobina do sangue. O que tem na hemoglobina do sangue? Oxigênio. Então, e o que a gente manda oxigênio e depois manda de volta o gás? Então, se eu estou respirando carbono, eu já estou respirando alguma coisa que já é nocivo para mim, porque se eu jogo gás carbônico do meu corpo fora, eu estou respirando monóxido de carbono, eu estou aumentando a quantidade de quê no meu corpo? Quantidade de monóxido de carbono ou de gás carbônico. Logo, eu estou me asfixiando, porque o sangue venoso, ele asfixia. Fica sem respirar um tempo. O seu pulmão já vai ter usado todo o ar. E aí, depois de um certo tempo, por que você desmaia? Porque o teu sangue começa a circular com carbono. Aumentando o nível de carbono, você entra em asfixia. Dá pra desmaiar assim. Dá para desmaiar. Se segurar aqui o pescoço de uma pessoa,
no jiu-jitsu, né? Os caras fazem isso. Por que apaga? Porque o gás acabou, o ar acabou, e aí ele começa a bombear o carbono. E aí a pessoa desmaia. Você já viram em filmes quando os caras usam o carro ligado e colocam o escape para poder jogar para dentro do carro? Não tem? Tem. Filme de ação, né? Você deve assistir só filme dos coreaninhos lá, né? Aqueles coreanos lá, aqueles... Nossa, eu achei que você fosse coreano. Eu nunca assisti um dorama na minha vida. Né, velho? Você viu, cara? Igualzinho. Você tem um olho igual de coreano. E aí, gente, vocês entenderam então como é? E aí, o que eles faziam? Pegavam uma mangueira, colocavam dentro do carro. A fumaça, se você inalar, ela é monóxido de carbono do carro. E aí você vai esperar mais carbono do que... Se eu quiser apagar uma pessoa, eu uso carbono. Porque assim, o que é o dióxido de carbono? O que é o gás carbônico? É o CO2, ou seja, é o carbono, é o oxigênio que já estava na célula, mais o carbono da liberação do açúcar, que é o C6H12O6. C6H12O6. C6H12O6 é uma molécula de gás carbônico, de açúcar. Então, quando eu pego a molécula de açúcar e adiciono o gás carbônico, o gás oxigênio, eles quebram essa molécula e aí transformam isso em, eu acho que é ATP, né, que fala, não lembro agora, mas aí libera isso e vira energia no seu corpo. E o gás carbônico, que é a liberação que vai pro sangue e volta pelo lado direito e ele vai pro pulmão e tudo mais. Vai contribuir. Então você entendeu a questão do porquê que o monóxido de carbono é nocivo, porque você está inalando mais coisa que você está querendo tirar do seu corpo, né? E aí, ele pergunta, o efeito fisiológico devido à inalação da concentração de CO é o aumento da capacidade de transporte de CO2? B, a destruição imediata dos alvéolos pulmonares? C, a formação de ligação estável impede o transporte de oxigênio? D, o aumento da frequência cardíaca para compensar a acidez do sangue? Ou E, a inibição da produção de glóbulos vermelhos em medula óssea? E aí, gente? Deixa eu colocar do D. A 6, letra D? Não. Não. Ó, é a letra C. O CO forma o carboxihemoglobina, uma ligação estável que inutiliza a hemoglobina para o oxigênio. Então ela vai impedir o transporte de quê? De oxigênio. Tá? Vamos para 7 agora. Que fome, cara. Tá. Com bolachinha. Não, bolacha. Eu não gosto de bolacha. Bolacha engorda. Nossa. A queima de carvão mineral, eu já tô gordo já, gente. Vocês querem que eu coma coisa que vai me deixar mais gordo ainda? É sacanagem, né? Deixa eu emagrecer. Cara, eu casei com 150 quilos, cara. Eu tô com 164 agora. Casamento feliz, ué. Não, o ano passado eu tava com 150 quilos. Não, É porque você é pai, uai. Exato. Veio uma criancinha careca, sem dente, coisa mais linda do mundo. E ela me deixou muito ansioso. E teve um médico safado lá que quase matou minha filha. Eu quase perdi minha filha. Ah, não, agora é costa. Não vou contar não, porque isso aí é história pra o pessoal que tá assistindo ali não... Aí depois a cara vai falar assim, que safado. Vou denunciar ele. Juro. Choro. Juro. Ó, também. Choro. Eu nem falo churo, eu falo juro. Juro. Tá muito diva, acho que você pode abaixar o tom. Você já viu aquele inhaim? Já viu? Inhaim, inhaim. Ele faz inhaim. É o Leandro Leite da ABH, Associação Brasileira dos Héteros Afeminados. Você fica vendo essas coisas? Eu acho muito louco, porque assim, é os caras casados com mulher. Aí os caras falam, oi, eu recebi um mimo. E você faz igual. Ah, tá tirando, velho. O outro casado de mulher assistindo também. Não sabe o que meu algoritmo fica mandando essas merdas? Eu acho que eu tiro. Meu esposo como é que tá as coisas aqui. Como é que tá as coisas de casa? Minha filha tem 6 meses. Pesou. Quer pesou muito. Na sua aula, quer? Ah. Ó, o vídeo vai cair, hein?
Eu não vou cortar essa parte. Não mesmo. É comprovação, cara. É fisiologia, isso é biologia. Sim. É aula de biologia. Vai na aula de verdade. Masculino e feminino se transformou numa coisa mais. Continua aí, Pedro. Continua. Ah. A minha piadinha, vai, diga. Sabe o que eu fico imaginando? Minha filha com 2 metros de altura quase, e seu irmão com meio metro de altura. Juro! Sim, juro! Ele vai ter que usar escadinha, velho. Os não posso ir atrás, esqueceu? Não fala isso, bicho. A queima de carvão mineral nas usinas termoelétricas libera gases em grande quantidade de óxido de enxofre. O óxido de nitrogênio na atmosfera, esses gases reagem com o vapor da água, formando ácidos fortes que retornam à superfície através da precipitação. O impacto ambiental desse fenômeno no ecossistema terrestre é o que, gente? Degradação de monumentos históricos feitos de mármore calcário. Não, alguém estudou! É a 7 ou é a 8? 7, né? Porque era a única que tinha uma coisa com a pergunta. Letra B, paizão, acertou. Juro. Juro demais, velho. Juro! Juro muito. Não, eu achei engraçado que a Mariana tem. Juro, professor, juro! Você tá fazendo igualzinho. Você viu? Eu não vou pagar isso, não. Não vou pagar. Aí não, ele tá fazendo verdade. Aí daqui a pouco vai ser um monte de corte, né? Essa mãozinha da segura foi o Charlie que deu. Aprendi com ela. O quê? Aprendeu o que comigo? Gente, o que é albedo? Alguém sabe? Não. Pesquisei, o que é albedo? Então pode pesquisar aí agora. Albedo. Albedo. Albedo, pesquisando. Pesquisa aí que eu também não sei não. Pois é. É um negócio. Ele fala assim, ó, refere-se à capacidade de reflexão de radiação solar em uma superfície. Não sei se é a mesma coisa, mas... Medida da refletividade de uma superfície. Pronto, então é isso mesmo. Então o albedo é o tanto que a Terra consegue refletir a incidência solar, né? As superfícies claras, como neve e gelo, possuem alto albedo. Enquanto as superfícies escuras, asfalto e oceano, possuem baixo albedo. Pronto, agora isso aqui é albedo, né? Com o derretimento das calotas polares devido ao aquecimento global, espera-se que o albedo diminui e aumente o quê? Intensificando a absorção do calor. A absorção do calor aumentando o efeito? Estufa. Pronto, qual que é a letra correta? B. B de bola? Isso. Vamos ver. B de bola! Isso aí, vocês estão acertando tudo hoje, parabéns. Não tô não, eu errei. Calma, faltam mais 2 questões, eu vou liberar vocês, tá? Fragmentação de habitats causada pela construção de rodovias ou expansões urbanas isola a população de animais em pequenos remanescentes de mata. O principal risco biológico ao longo do prazo para essas populações isoladas é... Olha só, ele está falando do fragmento das habitações. O que vai acontecer? Sítios diferentes com populações divididas. O que pode acontecer? Uma espécie que era nativa pode virar e quando você divide, o processo evolutivo faz com que um animal A, que era igual ao animal B, fique diferente por causa da região onde ela mora e do alimento que está disponível para ela. Então vamos lá. Qual que é o principal risco biológico ao longo prazo para essas populações isoladas? A. Aumento da variabilidade genética de populações. É uma hipótese. A redução do fluxo gênico, levando à depressão por endogamia. O aumento imediato da taxa de natalidade por falta de predadores. A letra C está errada. A letra D. A transformação de todas as espécies em espécies exóticas invasoras. Não. Mas elas vão se tornar exóticas se outro pegar daqui e levar para lá. Facilitação do cruzamento entre espécies diferentes. Não existe hibridização nesse caso. Eu coloquei a B. Letra B de bola mesmo, tá? Porque redução do fluxo gênico significa que a genética Vai diminuir, isso. herança genética. O problema aí é a herança genética, né? E acontece mutações. A letra A seria uma possível questão certa. No caso que, por exemplo,
Vamos supor que não tinha um rio aqui, e aqui era uma porção de terra. Aí do nada teve um rio. Aí do nada o rio se secou e voltou a ficar normal. O que vai acontecer? Essa espécie que era igual a essa, ela vai se mutar para poder viver nesse local. Nesse caso, os genes desse e desse se diferenciaram por esse motivo. Então, pode acontecer que nem a letra A está falando lá, que é no caso, mutações. Mutações acontecem, mas o que vai mudar mesmo é a produção gênica. Ou seja, o que é gene? Faz parte do nosso DNA, então a parte genética vai ser alterada, né? Questão 10. Em um experimento observou-se que o solo de uma árvore recém-desmatada tornou-se endurecido e com uma coloração avermelhada, dificultando a penetração das raízes e da absorção de água. Esse processo comum em solos tropicais ricos em ferro e alumínio. O processo descrito é conhecido como compactação mecânica? Letra não. Lateralização. Lateralização, letra C. É a forma da crosta ferruginosa em solos tropicais, ou seja, quando chove muito e tem muita incidência de calor, o que acontece? Não tem ferro, não tem metal ali? Se tem um maior aumento de metal, ou seja, a terra ela pode ficar laranjada. Por que ela fica laranjada? Porque entrou em processo de Isso. Mas aqui fala de uma área recém-desmatada. Sim. Depois de um certo tempo ela vai ficar enferrujada. Se não tivesse sido desmatada, o mato ia segurar a água e não ia ter incidência de sol. Então, a laterização é quando chove muito? Não. Vou explicar assim, ó. Vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui. O que é laterização? Enter. Ó. A laterização é um processo de alteração química do solo, muito comum em regiões de clima tropical, quente e úmido, que resulta na formação de uma crosta endurecida rica em óxidos de ferro e alumínio. Entendeu? Isso é laterização. Uma armadura avermelhada semelhante ao tijolo. Isso. Fechou, gente? Por isso que eu falo. Eu chutaria. Chuva. Compactação mecânica, como foi tipo, desmatada ou uma ação humana, mecânica, de máquinas. Não, mas compactação mecânica é tipo assim. Passa caminhão, trator. Não, mas quando você desmata, a terra fica frouxa, né? E é isso aí, gente. Curte, comenta e compartilha. Vou cancelar que esse negócio, já tô cansado já. Vamos fechar isso.